Olá, nós somos do segundo período de fonoaudiologia e nós vamos falar sobre a comunicação na esquizofrenia, as alterações neuroanatômicas e os seus impactos. Bom, a esquizofrenia ela é uma condição neuropsicológica que vai alterar a substância cinzenta e branca e geralmente ocorre em homens entre 15 a 45 anos. Os sintomas iniciais eles não são tão evidentes, mas a gente dividiu eles em três, em sintomas positivos, negativos e cognitivos. Mas só vamos abordar sobre os negativos, que estão relacionados com a diminuição da linguagem e da comunicação. E o objetivo desse trabalho é relacionar os aspectos neuroanatômicos envolvidos na comunicação em indivíduos diagnosticados com esquizofrenia. Para isso, nós realizamos revisão de literatura científica, utilizando as bases de dados da Cielo, PubMed e Nature, nos períodos de 2006 a 2020. Então, aprofundando mais nos nossos achados, nós temos que fazer considerações importantes, primordialmente, e dizer que a rede cortical que envolve a linguagem é bastante ampla e é gatilhada tanto por estímulos visuais quanto auditivos, e que as alterações anatômicas percebidas no cérebro de indivíduos acometidos por esquizofrenia crônica são bastante heterogêneas, porém apresenta recorrência quanto ao aumento dos ventrículos laterais, do terceiro ventrículo, bem como a deterioração de regiões do cérebro, como o lobo temporal, que ocorre uma redução no giro temporal superior, que contém uma área extremamente importante para a linguagem, do lobo frontal, que é associado à memória de trabalho, isto é, a memória executiva, e do lobo parietal, que também apresenta, né, uma função extremamente importante, principalmente associado ao giro angular, que está relacionado à atividade sustentada durante a memória declarativa verbal. E dentre esses, a gente busca destacar o lobo frontal e o lobo temporal, que possuem essencialidade na percepção e na execução da linguagem, atribuídas à área de Wernicke e Broca, respectivamente, que são interconectadas pelo fascículo arqueado, que também apresenta reduções na integridade de suas fibras. Em análise, né, de ressonâncias magnéticas de pacientes com esquizofrenia crônica, elas mostram um padrão de perda de substância no lobo temporal, em áreas como o giro parahipocampal, que se correlaciona com o comprometimento da memória declarativa verbal, o giro fusiforme e o giro temporal superior, sendo este último diretamente relacionado à interpretação da linguagem, pois é nele que se encontra a área de Wernicke. E a diminuição do volume desta área em indivíduos com esquizofrenia está associada ao prejuízo ou comprometimento da fluência verbal e nomeação de imagens. O lobo frontal, ele está associado com a memória de trabalho imediata. E essa função ela vai ser prejudicada devido a uma redução da atividade de uma região do córtex pré-frontal dorsolateral. Além disso, o lobo frontal, ele possui uma área motora da fala, que é correspondente à área de Broca, bem como mencionado pela Amanda. E por isso, alterações anatômicas decorrentes da doença vão implicar na dificuldade da verbalização. Tendo-se os distúrbios da linguagem como sintoma central da esquizofrenia, provenientes do comprometimento de estruturas que integram a rede linguística do cérebro, destaca-se, então, a importância de compreendermos tais integrações e como as anomalias a elas associam e se institui impactos negativos no bem-estar global do indivíduo esquizofrênico. Então, nessa imagem, a gente pode ver, né, as alterações que ocorrem no cérebro de indivíduos com esquizofrenia, e essa análise é de um exame que se chama Voxel Based Morphology,
que consiste na comparação, né, na sobreposição de imagens adquiridas de indivíduos denominados controles e aqueles que portam, né, a esquizofrenia. E a gente pode ver nessas áreas de luminosidade as alterações volumétricas ocorridas na esquizofrenia. Também, né, no lobo frontal temporal, como a gente bem frisou. Portanto, foi evidenciado que em aspectos neuroanatômicos, a esquizofrenia ela está associada ao aumento dos ventrículos laterais, à redução de estruturas do lobo temporal, frontal e parietal, e uma diminuição de volume da substância branca responsável pela composição dos tratos que conduzem as informações acerca da linguagem para outras regiões do cérebro. Então, a comunicação do indivíduo vai apresentar alterações nos aspectos linguísticos com maior relevância no discurso e na pragmática, além de afetar muito o pensamento e a cognição.